Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Então nós vamos continuar aí hoje dando uma olhadinha nesses nossos conteúdos, né? Relativo ao quê? Recursos hídricos e biomas. Como é que eles funcionam e quais são as suas principais características. Então o que nós podemos ver aqui? Existe aí uma quantidade muito grande, muito significativa. Agora nós vamos começar a dar uma olhada nesses biomas, nessas diferentes formações vegetais, certo? Então você sabe muito bem, se você sai por aí, vai fazer uma viagem, ou vai analisar diferentes regiões, por exemplo, do nosso país, o que é que acaba acontecendo? Você acaba percebendo que lá existe uma diversidade muito grande de diferentes paisagens. O que é que acontece com essas diferentes paisagens? A paisagem, ela é um elemento aí do espaço geográfico que ela tem diversas características. Mas sempre o que mais chama a atenção dos nossos olhos é, sem sombra de dúvidas, a presença do quê? Das diferentes formas de relevo. Então eu vi uma montanha, lá eu vi uma planície, então tudo isso tem diferença muito significativa. E também das diferenças que nós encontramos em formação, em relação, melhor dizendo, às formações dos vegetais, né? Então as diferentes vegetações, elas chamam a nossa atenção. Como você pode bem ver aqui, nessa nossa imagem, o que é que nós encontramos ali, ó? Cada bioma é formado por características que o tornam diferentes dos demais. Então nessa imagem aí, o que nós acabamos percebendo? Que existe uma série muito grande de diferentes biomas, esses diferentes tipos de vegetação. Nessas regiões mais centrais aí, nós acabamos tendo o quê? Uma vegetação que ela provavelmente pode se caracterizar por uma vegetação de um semideserto, de um deserto, né? De algumas pradarias que nós temos aí, até a formação de florestas e assim por diante. Daí o que eu pergunto para você? Como é que a gente chega à existência, ou quais são as razões que nós encontramos aí para nós termos o quê? A existência dessa quantidade muito grande, muito significativa de diferentes formações no nosso planeta. Então o que nós acabamos percebendo aí é o seguinte: a vegetação em uma determinada região, ela é fruto direto do quê? Ela vai ser fruto direto de diversos elementos que estão à disposição ali. Primeiro funciona assim: existem dois elementos que eles são essenciais aí. Quais seriam esses dois elementos que eles são essenciais, né? A presença justamente de água e calor. Manja a plantinha, ou a maior parte das plantinhas? Como é que elas vão tratar de funcionar? Como é que elas vão ter características que são características tão importantes assim? Então essas características, elas estão relacionadas justamente a esse fato. Você vai lá e dá muita umidade, muita água e muita energia, a chance disso se transformar em uma vegetação exuberante, de grande porte e muito rica é muito grande. Você já ouviu falar, por exemplo, aqui no Brasil, da chamada floresta amazônica? Aquela que vai ficar lá na região central do Brasil, desculpe, central não, lá no norte do Brasil, ó. Essa aqui, essa verdona é a nossa floresta amazônica. Certo? Então, todo mundo conhece, o mundo inteiro já ouviu falar da floresta amazônica, essa coisa gigantesca que nós temos. Você já viu imagem da floresta amazônica? Então o que acontece lá? Uma vegetação extremamente fechada. Somado a isso, nós acabamos encontrando o quê? Muitas espécies, muitas árvores. Qual é a razão? Essa região mais central aqui do nosso planeta, principalmente entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, vai ser aquela região que nós temos as mais elevadas temperaturas. E essa temperatura vai caindo sensivelmente para o norte e para o sul. Correto? Então, olha lá, ó, perceba você. Isso aqui é o que nós chamamos, não sei se você consegue ver por aí,
a nossa legenda, floresta pluvial tropical. Nós temos aqui, ó, por exemplo, na Amazônia brasileira, ali no Congo, na África, a floresta do Congo, lá na Ásia, na Indonésia. Isso eram todas formações que elas são propícias ao quê? Que elas são propícias justamente a esse tipo de ambiente. Muita umidade e muita temperatura elevada, muito calor, muita energia solar, melhor dizendo. Então o que nós acabamos encontrando? Você desenvolve isso. Mas ao mesmo tempo acaba acontecendo o quê? Se você for fazer uma pequena análise nessa linha do Equador aqui, nós já vamos ter outras formações vegetais que ocorrem ali. Como, por exemplo, é muito comum nós encontrarmos a questão nesse segundo bloco aqui, né? Estepes, savanas, formações semiáridas de deserto. Todo esse povo existe por aqui também, não quer dizer que seja exclusividade dali. Por quê? Porque no caso das grandes florestas, nós acabamos encontrando o quê? Essas grandes florestas, elas vão ter, por assim dizer, a presença desses dois elementos, umidade e energia solar. Não quer dizer que seja a única coisa também. Por exemplo, o solo, ele vai ter um favorecimento grande, mas menor que esses outros dois elementos aí. Então a elevada temperatura está aqui, como eu já expliquei para você. Mas em algumas regiões, e talvez a África aqui seja o maior exemplo disso, o que acontece? A energia do Sol existe em grande quantidade, mas por outro lado nós acabamos percebendo o quê? Nós acabamos percebendo que falta umidade. Então, daí você vai criar desertos, semidesertos, que vão ser ao contrário do que acontece com essas grandes florestas aí, que são as pluviais, a floresta relacionada à chuva, nessa região intertropical, nós acabamos sendo o quê? Muito calor, mas pouca umidade. A vegetação também não se desenvolve. Você percebeu? Existe por trás disso toda uma lógica inerente aí. Tá? E você vai vendo, por exemplo, as formações, que elas são formações florestais no mundo, elas são das mais variadas formas possíveis. Nós temos lá, por exemplo, floresta pluvial subtropical. Aonde é que no Brasil nós encontramos essa floresta pluvial subtropical? Então, geralmente as regiões subtropicais, elas são o quê? Mais ao sul ou ao norte dos trópicos. Mais ao norte do Trópico de Câncer ou ao sul do Trópico de Capricórnio aqui, né? Então daí vai surgir essa floresta pluvial, mas só que ela é subtropical. Qual que é a diferença dela para uma floresta tropical? A grande diferença dela é que vai ser o quê? Na floresta tropical, você encontra chuvas e temperatura elevada o ano inteiro. Na subtropical você tem uma variação. Você tem principalmente a presença do quê? Chuvas o ano inteiro, mas uma estação quente e uma estação fria. É, por exemplo, típico a Serra do Mar, nos estados do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, apresenta a Mata Atlântica ali, na encosta, né, da Serra do Mar, que vai ser uma floresta que ela apresenta estas características aí. Não é tranquilo? Existem outras formações também, florestas temperadas. Aí as florestas temperadas, elas vão ter uma característica muito maior. A presença do quê? De duas estações muito bem definidas. O verão, judia da galera. E o inverno também é de baixa temperatura. Verão, alta temperatura e baixa. Então vai criar um tipo de vegetação, que é um tipo de vegetação muito específica, que são essas florestas temperadas aí, presente nessas regiões onde aparece o quê? Lá nos Estados Unidos, nessa região e no Canadá, parte significativa da Europa, da Ásia, encontramos aí presença dessas florestas. Lembrar que parte significativa dessas florestas quase que desapareceram, porque geralmente essas florestas tropicais, elas acabam apresentando o quê? Elas acabam apresentando uma riqueza muito grande de árvores que produzem uma madeira de um grande valor comercial. Então você vai nessas regiões mais centrais dos Estados Unidos aí, você
que você vai encontrar essa grande mancha de floresta? Não. Isso existia no passado. Se você pegar toda essa região central da Europa que entra na Ásia e Rússia dentro, lá vão encontrar gigantescas florestas temperadas. Não existem essas gigantescas florestas temperadas mais. Elas basicamente quase desapareceram do nosso planeta aí. Daí nós temos as coníferas, também mais típicas do hemisfério norte. São grandes florestas com uma estação muito fria. As florestas mediterrâneas que aparecem nessas regiões, por exemplo, próximo ao mar Mediterrâneo, nessas regiões da Califórnia, aqui próximo à Cordilheira dos Andes, na América do Sul, na África do Sul e na Austrália. E ainda nós vamos ter essa formação de alta montanha, que também é uma formação importante. Então você percebeu? São diferentes aspectos aí que nós acabamos encontrando pelo mundo afora. Para você ficar com uma atividade para casa, presta atenção aqui, ó. Lá na página 255 a 257 do teu livro, tem uma descrição dos principais tipos de vegetação, né? Esses que eu citei aqui por cima. O que eu quero de você? Você vai escolher dessas 4 grandes formações. Eu quero deserto, eu quero não sei o que, você vai escolher, né? Daí você vai perceber lá no mapa, que é esse mapa que eu mostrei aqui para você, tem no teu livro, aonde é que se encontram essas formações e quais são suas principais características, certo? Então, o ideal seria mesmo você pegar mais de 4, pegar todas e fazer um belo resumo, apontar onde está e quais são suas características. Mas como nós bem sabemos, tem muita gente que não gosta disso, mas estuda lá que você vai ver que vai ser bem legal para você. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom, um grande abraço.